Boa tarde a todos os conselheiros, conselheiras, sejam bem-vindos à reunião de sessão ordinária do Conselho Penitenciário do dia 6/10/2021. Presentes, conselheiro André Toledo, conselheiro Quinuta, conselheiro William Zonato, conselheira Yara, conselheiro Torsten Ferraz. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à reunião. De assuntos gerais, nós temos 2 protocolos que foram encaminhados no grupo para a ciência de todos os conselheiros. O primeiro é o 16.092.790, dígito 9, que trata do projeto de lei, de alteração de lei 12.317/98, que institui a gratificação aos membros do Conselho Penitenciário, bem como o devido pagamento aí nos termos legais. O segundo protocolo trata-se do 18.150.541, dígito 9, que trata sobre os meios de locomoção para a realização das inspeções in loco dos estabelecimentos penais e serviços penais pelos conselheiros penitenciários do Estado. Sobre o primeiro protocolo, né, trata da alteração de lei, o protocolo retornou ao Conselho com a manifestação jurídica dizendo que havia óbice com relação à implementação para pagamento do GETAN em virtude da lei complementar, que até o dia 31 de dezembro impede que seja feito o pagamento de jetons para os conselheiros, bem como eles deixaram bem evidente no próprio protocolo, né? Isso não só afeta nós, os conselheiros penitenciários, mas como também os militares, os outros demais servidores públicos, empregados públicos, seus dependentes, exceto como virtude de sentença judicial. Tudo isso em virtude da lei complementar que impede o pagamento dessas verbas até o dia 31 de dezembro. Mas, conforme debatido na reunião presencial com o diretor-geral da CESP, né, o coronel Zampieri, foi dito que a intenção do Conselho Penitenciário, ciente da não violação da Lei Complementar Federal 173 de 2020, no sentido de que só fosse encaminhada a lei para trâmites legais, né, e colocando a data para a entrada e eficácia dessa alteração legal somente no dia 1º de janeiro de 2022, ou seja, para não afetar e também não ir contra a legislação complementar federal, que aí impôs a proibição ao pagamento de qualquer verba, né? Claro que nós temos outras leis que entraram em vigor durante esse mandato, exige o pagamento de atividade extra-jornada para os militares e outras coisas, mas a gente não entrou nem nesse rol de discussão, porque o objetivo do Conselho era simplesmente dar andamento ao projeto de lei para que no dia 1º de janeiro de 2022, quando cessarem os impedimentos da Lei Complementar 173 de 2020, fosse permitido o pagamento dos jetons em virtude da verba já prevista nesse orçamento e nos próximos 2 orçamentos aí, para pagamento dos conselheiros. Então, nós retornamos um expediente para eles, no despacho do Conselho, dizendo nesses termos, né? Os conselheiros todos já tiveram acesso aí no sistema, no nosso grupo de WhatsApp, mas a gente disse bem rapidamente lá no despacho 403 de 2021, que é a manifestação jurídica acerca da constitucionalidade e legalidade da proposta acostada na manifestação expressada junto à cota administrativa do setor jurídico da CESP, incide apenas sobre a precaução, e ela está corretíssima nesse sentido, de respeito às disposições da Lei Complementar 173 de 2022, desculpe, de 2020, mas que não obsta o andamento regular da nossa proposta legislativa de alteração, né, conforme debatido na reunião no gabinete secretarial, desde que efetiva aplicação, ou seja, o pagamento das gratificações do JETON, somente se dê após cessar os eventos impeditivos da Lei Complementar 173 de 2020, ou seja, no 1º de janeiro de 2022. Que tomara que eles entendam, né, que deem andamento normal. Independente disso, o Conselho já pediu uma nova reunião com o secretário, não mais com o diretor-geral, porque o diretor-geral, coronel Zampieri, disse que não poderia nos atender, porque isso agora se trata de assunto que deve ser debatido diretamente com o secretário. Aí nós mandamos um e-mail diretamente para o senhor secretário de Segurança Pública, o coronel Rômulo Marinho Soares. Nós estamos aguardando aí faz uma semana o retorno deles, passando na próxima semana, nós damos mais uma cobrada pedindo a disponibilidade com relação à agenda e avisamos os conselheiros que quiserem comparecer para poder participar da reunião novamente. O que houve foi só um desentendimento nesse meio do caminho. Foi?
ou proposital, ou por mero desconhecimento do que foi debatido na própria reunião. Porque todos os termos estavam bem cristalinos, pelo menos durante a reunião que participou a conselheira Yara, o conselheiro Afonso, o conselheiro Miguel e o presidente, eu, no caso, lá no dia dos fatos. Né? É nesse sentido. No outro protocolo, se trata apenas que o conselho, conforme debatido na reunião anterior, passou a bola para a secretaria para que ela nos diga quais os meios efetivos de locomoção, transporte, né, terrestre, os conselheiros penitenciários possam utilizar para locomoção em relação à fiscalização desses estabelecimentos em loco. Igual foi solicitado pelo próprio conselheiro Torsten, no relatório passado, que teve que se locomover, mais uma vez, com despesas próprias, né? Alimentação, gasolina, veículo e até a unidade aí da conselheira Deis, gastou do próprio bolso, não teve a devida contraprestação pecuniária, né? Para poder ir até o local e fazer uma função com o ônus público. Está na lei, está lá, a gente tem que fazer a fiscalização dos estabelecimentos. Então, está lá com eles direcionaram esse protocolo mais uma vez para o DPEM, para que se manifeste, eu não entendi qual foi a jogada, né? O DPEM possivelmente vai dizer que não tem o carro, mais uma vez, mas eu entendo que é uma simples ligação do senhor secretário, e não é nada de ilegal, determinando, dizendo, faça, cumpra, disponibilize, já era suficiente do que mandar o protocolo para o andamento. Mas a gente vai esperar aí o andamento do protocolo para ver no que vai dar também. Esse é o último protocolo citado aí, na reunião, que foi o 18.150.541.9. Nos mesmos termos, nós pedimos para na reunião, o senhor secretário, citamos para que ele disponibilize os tokens também novamente, conselheiro Vitória, e ainda não foram disponibilizados, né? Por mais que os conselheiros tenham particular, o conselho, assim que precisar, a secretaria deve disponibilizar nos termos da lei as ferramentas administrativas e financeiras e etc. para o andamento correto dos nossos procedimentos internos aqui do Conselho Penitenciário, o que também não foi. Então, está tudo num pacote só, já está parado lá agora no gabinete do senhor secretário com a chefe de gabinete. Esperamos que tenhamos resposta também desses expedientes aí o mais breve possível. Sobre assuntos gerais, no momento é isso, tem mais um tema que eu já vou me recordar, mas já passo a palavra para os demais conselheiros, principalmente essa última manifestação junto à Assembleia com relação ao que alude aos policiais penais. Eu acredito que até mesmo o conselheiro Torres tem uma novidade para nós, o conselheiro sempre traz notícias da Polícia Penal, o andamento da lei que está lá, do projeto de lei, não sei exatamente o nome. Se alguém tiver alguma novidade que influi diretamente nas atividades do Conselho, que transforma, nos termos, acho que da legislação federal, a atividade de agentes e policial penal aqui no estado do Paraná, que os outros estados também estão bastante avançados nesse quesito. Né? Não sei se o outro conselheiro tem mais informações, fique à vontade, está com a palavra. Presidente, já nós fomos citados aí, eu acompanhei a reunião virtual da comissão especial que foi constituída na Assembleia para tratar do assunto, né, da apresentação do relatório do deputado delegado Jacob Voss. O relatório que ele apresentou foi aprovando o projeto que foi apresentado pelo Poder Executivo, criando, né, o órgão, reconhecendo o órgão Polícia Penal na Constituição do Estado do Paraná. E com 3 votos favoráveis, não foi aprovado. E teve apenas um voto discordante, o deputado Michele Caputo. Os membros que fazem parte da comissão, inclusive um deles faz parte aqui, né, o presidente da comissão especial faz parte do Conselho Penitenciário, o delegado Fernando, né, 2 delegados de polícia, e o deputado Ademir Bier, da região ali de Toledo, Cascavel, e o deputado Tiago Amaral. E o deputado Michele Caputo apresentou voto divergente no tocante à direção do departamento. A preocupação dele é que o cargo de agente penitenciário hoje para ingresso seria de nível médio, né? Uma das preocupações dele.
e que este órgão, então, com a descrição de que ele seria dirigido por policiais penais, o atual agente penitenciário, que ingressa em nível médio, coordenando trabalhos de pessoas de nível superior, seria uma contradição, né, administrativa. Esse foi um dos argumentos apresentados pelo deputado Michele Caputo, vencido na reunião, como eu falei, pela votação de 3-1. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi, além da explanação do deputado Michele Caputo, até achei pertinente os apontamentos que ele fez, mas a ponderação do deputado Tiago Amaral, onde ele reconhece que dentro do sistema penitenciário existe muito mais do que a primeira preocupação em relação às escoltas e a segurança das muralhas para a parte da segurança, né, no que nos justifica, né, uma das justificativas para a criação do órgão da Polícia Penal no estado do Paraná, acompanhando a lógica nacional. No que diz respeito a avançar na perspectiva também da área do tratamento penal. Então, eu achei muito válida essa ponderação do deputado Tiago Amaral. Tratou com muito respeito e digamos, fraternidade o deputado Michele Caputo em relação ao seu voto divergente, mas ponderou bastante sobre essas questões da amplitude que é, né, o sistema penitenciário e a complexidade que é o tema. Votada esta primeira parte, né, essa primeira etapa, o projeto agora segue para o plenário da Assembleia Legislativa para os demais debates. Foram apresentadas outras emendas, né, essas emendas não foram lidas nessa última reunião. Teve algumas que foram rejeitadas, né, pela comissão, sendo encaminhado, então, o projeto base mesmo que foi apresentado pelo Poder Executivo para o debate do plenário da Assembleia Legislativa. Eu vejo como positivo o andamento, né, porque é um tema que está parado já há algum tempo. A Emenda Constitucional Nacional já foi aprovada já há mais de um ano, e o Paraná, ele era um dos últimos estados em que faltava discutir essa matéria na Assembleia Legislativa, né? Então, eu vejo como positivo o andamento, o encaminhamento, e esperamos aí que tão logo seja votada a mudança da nomenclatura, porque, em tese, essa emenda constitucional tão somente impacta, neste momento, na mudança de nomenclatura, se dê o encaminhamento daí nas regulamentações que são necessárias para o Departamento Penitenciário. Eu vejo que é o que vai ser mais significativo, a regulamentação do órgão, né, o desenho de como que vai ser esse órgão daqui para frente, e especificar melhor quais são as atividades que este órgão vai estar realizando. Como eu falei, o que chamou atenção foi o debate considerando que o Departamento da Polícia Penal do Estado do Paraná não é somente um departamento de escolta e guarda de presos, que os estabelecimentos prisionais não podem ser considerados apenas como depósito de pessoas. Então, isso me chamou bastante atenção, foi muito válido essa manifestação do deputado Tiago Amaral neste momento do trâmite dentro da Assembleia Legislativa da proposta de emenda constitucional. Era isso, senhor presidente. De antemão, também quero parabenizar pelas gestões que o senhor tem feito em relação às demais demandas deste conselho, que são extremamente importantes aí para que a gente possa gerenciar, né, ajudar a gerenciar o departamento penitenciário através do conselho penitenciário nas gestões aí em relação ao cuidado com as pessoas presas, né? O sistema penitenciário precisa do conselho penitenciário. Eu costumo dizer sempre, é o órgão, né, estatal, é o conselho estatal mais antigo que nós temos no estado do Paraná, e a gente não pode ficar sem, pelo menos, a capacidade de se deslocar até um estabelecimento penal para fazer uma inspeção, né? O conselho penitenciário ele precisa dessa estrutura. Conselhos mais recentes, criados há menos tempo, como o próprio conselho que está se constituindo da segurança pública, ele já tem uma estrutura de funcionamento um pouco mais elaborada. Então, obviamente, né, por conta das outras instituições
estarem mais atuantes também na construção daquele conselho, mas por ser conselho penitenciário, o conselho penitenciário não pode ficar mitigado em relação à estrutura. Então, mais uma vez, faço ressalva na necessidade de estrutura para o conselho funcionar e parabenizo aí as gestões realizadas pelo presidente e os demais conselheiros que eu ouvi e que participaram dessas reuniões com a Direção-Geral da Secretaria de Segurança, e esperamos que a Secretaria, né, o Secretário de Segurança, tenha sensibilidade para ouvir o Conselho Penitenciário e atenda às demandas do sistema. Muito obrigado, senhor presidente e demais conselheiros. Agradeço, inclusive, por me receberem na reunião, que eu tive um problema aqui de conexão, mas já está resolvido aqui, que nós estamos conseguindo conversar. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, conselheiro Thorsten. A palavra ainda está aberta para que o conselheiro possa se manifestar. Assuntos gerais. Não havendo, então, quem queira se manifestar, eu vou dar, então, início, passando a palavra para a conselheira Yara. Se tiver conselhos da comunidade, relatórios de inspeção ou de mérito, possa proferir seu parecer nessa sessão. Está com a palavra, conselheira Yara, e seja bem-vindo. Obrigada. Eu tenho o Conselho da Comunidade, dois pareceres, o Telêmaco Borba e o Conselho da Comunidade de Porecatu. A cadeia pública eu estou falando aqui de dois relatórios que vieram, julho de 2021 e agosto de 2021. Ela conta, a cadeia pública de Telêmaco Borba contava com 279 presos, 166 condenados, 113 provisórios em julho. Agosto, 276 presos, 165 condenados, 111 provisórios. O Conselho funciona mais ou menos, razoavelmente bem, né? Não tem feito visitas mensais em razão da pandemia, né? Tem um local próprio para se reunir, né? Enfim, eu fiz uma série de considerações, ficou um parecer meio longo, mas uma coisa que me chamou a atenção, a cadeia não fornece álcool para os... Tem máscara, mas não fornece álcool gel para os presos, nem para as pessoas que trabalham, né? Não distribui álcool gel para os presos, não tem assistência educacional, não dispõe de biblioteca local que pudesse haver a questão da remissão da pena por meio de leitura, né? Basicamente as deficiências de todo o sistema, né? Dispõe de canteiros de trabalho com remuneração de valor de R$70. Eu fiz um parecer pela aprovação do relatório com algumas sugestões, né? Diligências no sentido de implementação de projetos de prevenção a contágio por doenças sexualmente transmissíveis, tratamento de usuários de drogas, também distribuição de álcool gel, né, para evitar mais casos de infecção, sugestão também de atividades profissionalizantes, né, de ensino também, uma implementação de uma biblioteca, que é o mínimo que poderia haver, era a remissão pela leitura, já que o sistema é tão deficiente, né? E aquela expedição de ofícios de praxe, né, para o secretário de Segurança, juiz corregedor, Ministério Público, OAB, Defensoria Pública do Paraná. Meu parecer, então, é pela aprovação com essas ressalvas aqui, sugestões. Coloco em discussão para os demais conselheiros. Presidente, Pois não, está com a palavra, conselheiro. eu gostaria de chamar a atenção
e parabenizar a conselheira Yara pelo relatório, pela apresentação do parecer, mas chamar a atenção que é inadmissível a gente ouvir ainda que existem cadeias, estabelecimentos prisionais, sem a distribuição de materiais de higiene básica para enfrentarmos a pandemia. É o mínimo, né? É o mínimo. O Estado do Paraná não pode ter isto como prática nas penitenciárias e cadeias. Isso não pode acontecer. Senhor presidente, isso me chama muita atenção, porque nós tivemos foram muitas perdas de servidores no último ano, contaminados pela Covid-19, e ainda assim o Estado do Paraná não consegue fornecer o álcool em gel e as máscaras para a proteção de servidores e pessoas presas. Então isso chama muita atenção. Eu parabenizo por ter trazido essas informações para nós, por ter dado esse parecer aí, que nos traz essas informações tristes aí em relação a esses quesitos. Eu gostaria de fazer esse registro desta indignação deste conselheiro em relação a este fato. E todas as outras questões, digamos assim, que as cadeias carcerárias, a gente sabe, são muito mais, estão sendo transferidas para a administração do departamento penitenciário, são muito mais carentes em relação aos penitenciários. Mas em momento de pandemia, já tem se discutido, onde foi cerceado, né, onde as pessoas tiveram os seus movimentos, né, de circulação na cidade restritos, eventos sendo proibidos, práticas esportivas proibidas, práticas coletivas proibidas, né, cerceadas. E aí nas cadeias e nas carcerárias, onde são instituições integrais, não é fornecido um álcool em gel, uma máscara. É lamentável isso. Obrigado, conselheira Yara. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro Torres e conselheira Yara. Antes de colocar em votação, então, novamente, eu até, com relação ao que foi dito na reunião anterior, né, agora os protocolos todos, sem exceção de inspeção de estabelecimento penal, esses recentes que a gente está fazendo do ano de 2021, sem exceção, ele vai para o secretário, o trâmite dele, o secretário se manifesta, porque lá a gente está pedindo para que ele tome ciência e providências daquilo que está sendo solicitado no relatório. A partir do momento que voltam das providências, ciência do gestor do departamento penitenciário ou da cadeia pública X, Y, Z, volta para o conselho. Quando volta, nós estamos encaminhando esse mesmo protocolo com as manifestações acostadas para o Ministério Público Estadual, sem exceção. Estão indo todas agora, vão para lá, e a gente está juntando daí o comprovante de envio via e-mail, porque eles não têm o protocolo que interligue, a princípio, aqui a nossa secretaria com a do Ministério Público, né, com o órgão do Ministério Público. A gente conjunta o comprovante, está mandando direto na autoridade do procurador geral. Se eu pegar aqui o nome dele agora, Giacoia. Então está direto no gabinete dele agora, a gente só junta a costa aí no e-mail de comprovante que eles estão recebendo. Então, para a ciência de todos os conselheiros. Então, todos, sem exceção, fez o trâmite, foi para a ciência do secretário e providências, mandou para providências, foram tomadas ou não, justificadas ou não, volta para o conselho, voltando, nós encaminhamos automaticamente para o Ministério Público, tomar ciência das situações daquele estabelecimento penal X, seja qual for. O trâmite burocrático interno mínimo aqui. Tá bom? Só para a ciência. Então, eu coloco em votação os demais conselheiros, o relatório preferido pela conselheira Yara, parecer, está em votação via enquete. Nós estamos em menos quórum, mas a gente vai dar andamento mesmo assim, né? E foi aprovado, conselheira, para que a gente não fique com nada parado aqui. Ok. Obrigado. Está aprovado. O próximo é da comunidade, Conselho da Comunidade de Porecatu, em relação ao relatório de julho e setembro. Também as mesmas deficiências do sistema, né, que questão de também existe a possibilidade de remissão pela leitura, mas não tem livros, existe uma sala de aula, mas não tem aula, ciência educacional não tem, também nada de qualificação profissional, enfim.
Ela presta alguma assistência às famílias, né, o conselho à família dos presos, né, mas também não informou o número de famílias que assiste, né. Orienta as famílias dos presos quanto ao benefício previdenciário de auxílio reclusão, conta com o apoio de igrejas, enfim. Basicamente, as deficiências de sempre, né? Contava em julho com 81 presos, 72 condenados e 9 provisórios. Setembro, 80 presos, 74 condenados, 6 provisórios, todos homens. Enfim, o meu parecer é favorável à aprovação, né? E com o avanço, com a diminuição aqui, a minha sugestão é que a diminuição de contágios pelo Covid, que se retome gradualmente as visitas presenciais do Conselho à cadeia, né? Para acompanhar as condições de cumprimento de pena, enfim. Ou também que sejam feitas reuniões virtuais, né? Ver como é que está o funcionamento ali, né? Também a sugestão de continuar se fomentando campanha de prevenção de contágio, transmissão do coronavírus, enfim, e que se retome, de alguma forma, a questão da remissão pela leitura e que possibilitar que isso aconteça na prática, né? É isso. Meu parecer é pela aprovação, mas com essas sugestões aqui e o envio, né, de ofícios para secretário, juiz corregedor, Ministério Público, tudo sempre. Coloco em discussão os demais conselheiros e votação do enquete. Está aprovado, conselheira. Pode prosseguir, por favor. Eram só esses dois, presidente. Tá ótimo, muito obrigado mais uma vez. Então, eu vou passar a palavra agora para o conselheiro Tulupa, para que possa preferir seus pareceres do Conselho da Comunidade, esse relatório de inspeção e de mérito, se houver. A palavra, conselheiro, seja bem-vindo. Certo, boa tarde novamente a todos. Eu tenho o parecer da comarca de Ipitanga, senhor presidente, da cadeia pública de Ipitanga. A equipe trouxe um relato, né, da abrangência da massa carcerária e deu a entender que é uma cadeia pública feminina. É que chamou a atenção que não responderam ao que foi encaminhado, né, o nosso modelinho de parecer, né, de relatório. Então, por exemplo, daí não conseguimos verificar qual que era a capacidade, qual que é, né, o contingente da cadeia. Mas, no mais, era só isso que eu salientei mesmo no relatório, mas opinamos pela homologação do parecer e só chamou a atenção, né, desse detalhe mesmo, porque não fugiu, né, o contingenciamento da cadeia. No mais, aí a gente fica fazendo a gente leva a crer que esteja dentro da normalidade, né? Mas é isso. Eles deixaram de preencher a quantidade, o quantitativo, capacidade versus votação real? Isso, fizeram um relatório diferente do padrão, né, que está sendo encaminhado para as cadeias, para todo o parecer da comunidade. Se os demais conselheiros concordarem, a sugestão também, se para sanar qualquer dúvida que a gente tenha, encaminhe esse relatório, coloque em votação, deliberação esse relatório, esse parecer que Vossa está apresentando agora, né? Encaminhamos para o secretário de andamento e mandamos outro relatório em paralelo diretamente para que se preencham os dados conforme solicitado pelo Conselho Penitenciário. Sem problema nenhum, lá para a cadeia pública de Ipitanga, é isso? Isso. Cadeia pública de Ipitanga, ou cadeia ou delegacia, a gente vai verificar na lei como está agora, né? E encaminhamos. Se os demais conselheiros consentirem e votarem assim, está em andamento normalmente.
Eu coloco em votação os demais conselheiros. Via enquete, primeiro relatório, o parecer preferido pelo conselheiro Knuppel. Ok, está aprovado. E com relação ao reenvio do relatório à cadeia pública tributária para preenchimento dos dados, eu coloco em votação também via enquete, para que os conselheiros digam se a gente encaminha ou não esse novo relatório para que eles preencham as informações. Está aprovado, conselheiro. Fica já definido isso. Tá certo. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Não, só quero salientar, né, mais uma vez, a fala do conselheiro Torce, né, com relação ao andamento, né, que o senhor tem encaminhado, tem dado ao nosso conselho, porque não me pareceu preocupante essa questão dessa cadeia não ter usado o relatório, né, padrão, porque exatamente por isso, né, pelo protocolo, a nova dimensão que o protocolo tomou, né, que vai para o secretário e tem um trâmite burocrático aí que, acredito que em outras instâncias é possível verificar essa possibilidade aí, né, de se ater que tenha um protocolo padrão para nos comunicarmos. Até mesmo porque agora, com o número do protocolo, qualquer autoridade que tem interesse passa a requisitar o número do protocolo eletrônico e visualizar. Então, saiu daquele mundo do protocolo físico, né, onde poderia o triturador de papel acabar com as informações que foram ali apostadas, e foi para o mundo digital, onde todo mundo pode ter acesso, né, com mais facilidade em tempo real, praticamente. É bem isso. Pode prosseguir, conselheiro. Está com a palavra. Só tenho esse para relatar, imagina. Obrigado, então, mais uma vez, conselheiro Knuppel. Então, vou passar a palavra para o conselheiro William Zonato, se tiver procedimentos, pareceres acerca do Conselho da Comunidade, relatórios de inspeção ou de mérito, possa proferir nessa sessão. Seja bem-vindo, conselheiro William. Boa tarde a todos. Tenho um parecer do Conselho da Comunidade, elaborado com base no relatório de inspeção mensal do Conselho da Comunidade de Foz do Iguaçu, referente ao mês de agosto de 2021. No protocolo, eu não encontrei o mês de julho. Não sei se o Conselho da Comunidade não encaminhou. Do mês de junho foi para o mês de agosto. E esse, então, é o que eu dei como base para o parecer. Foram informados aqui, foram trazidos ao protocolo relatórios de visitas mensais dos estabelecimentos penais Cadeia Pública Laudemir Neves, CPLN, Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu, PEF, Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu 2, PEF2, e Penitenciária Feminina de Foz do Iguaçu, PFF. Então, em um único protocolo, foram juntados 4 relatórios de um único conselho, né? Por se tratar aqui de um complexo em Foz do Iguaçu. Os relatórios, eles levaram em consideração aspectos relacionados a assistências devidas aos presos, né? Controle de cumprimento das penas alternativas, meio aberto, e também com relação à estrutura e instalação do Conselho da Comunidade. Foram informados nos relatórios a capacidade projetada, sendo de 368 para a CPLN, 985 vagas para a PEF, agora já com a capacidade total, incluindo a extensão, 931 vagas para a PF2 e 248 vagas para a penitenciária PFF, penitenciária feminina. No mês de agosto, todas as unidades penais estavam dentro da capacidade ou com excesso de até 10%, com exceção da cadeia pública Laudemir Neves, que encontrava-se com 506 presos, ou seja, quase 40% acima da sua capacidade. Quanto à assistência material, o relatório da visita de técnica, ela foi, informa as condições de alimentação da CPLN, da cadeia pública, classificada como ruim, além de falta de uniforme, roupa de cama e etc. Com relação à roupa, né, vestuário. As condições das demais unidades, PF, PF2, quanto à salubridade, condicionamento térmico e aeração, também foram classificadas como ruins.
E a penitenciária feminina teve um problema lá de insolação também, e a aeração, classificadas como regulares. Quanto à assistência à saúde, na CPLN não há enfermaria, não há ambulatório, enfim, não há local para tratamento à saúde, e não há médico disponível, há consultório odontológico e há profissional odontólogo que é dividido entre as unidades ali no trato do atendimento odontológico. Não foi informada a frequência do atendimento médico de todas as unidades, sendo os presos atendidos também pelo Sistema Único de Saúde ou por suas próprias dispensas. Os medicamentos são prescritos pelo médico, que atua de maneira voluntária, cedido pelo município, e são administrados na CPLN pelos próprios agentes e nas outras unidades pelo setor de enfermagem. Não há atendimento psicológico aos presos. Em relação à Covid, o relatório não trouxe novas contaminações. Acredito que isso decorre também parou-se de testar também, né? E houve uma morte natural na cadeia pública Laudemir Neves. Quanto à assistência jurídica, o relatório da visita técnica lá informou que não há assistência jurídica mantida aos estabelecimentos penais, entretanto, é oferecida assistência jurídica gratuita, que se dá pela Defensoria Pública ou pelo setor jurídico do patronato aqui de Foz do Iguaçu, que atua apenas nos procedimentos administrativos disciplinares. Quanto à assistência educacional, o relatório informou que existe biblioteca nos estabelecimentos penais, há detentos matriculados na rede de ensino CEBEJA e profissionalizante, com exceção da cadeia pública Laudemir Neves, onde não há espaços específicos para a sala de aula. A remissão ela ocorre pelo trabalho e também pelo estudo, incluindo a remissão pela leitura. Não há informação sobre suspensão das atividades educacionais devido à pandemia. Quanto à assistência social, o relatório informou que há assistente social disponível para atendimento apenas na PEF. Familiares ou egressos são atendidos pela assistência social do Conselho da Comunidade, momento em que também ocorre a orientação quanto ao auxílio reclusão. Quanto à assistência religiosa, o relatório informou que existem entidades religiosas que prestam assistência nos 4 estabelecimentos penais de Foz. Trouxe algumas entidades como exemplo: Ação do Espírito Santo, Adventista do Sétimo Dia, Primeira Igreja Batista de Foz, Pastoral Carcerária da Igreja Católica, Congregação Cristã do Brasil e Igreja Internacional da Graça de Deus. Quanto ao controle das penas alternativas em meio aberto, o relatório informou que o Conselho da Comunidade não realiza esse controle, ficando a cargo do Patronato de Foz do Iguaçu, o qual possui, junto às entidades cadastradas, o encaminhamento ali dos prestadores de serviço à comunidade e também faz a assistência quanto à fiscalização dessas entidades. Quanto às possíveis irregularidades que foram ou não constatadas pelo Conselho da Comunidade de Foz do Iguaçu, levando em consideração os 4 estabelecimentos penais, o relatório informa que não foram encontradas. Quanto à estrutura e instalação do Conselho da Comunidade, o relatório informa que é suficiente e adequado e apenas menciona o endereço, que está instalado no Fórum Estadual de Justiça e em uma sala equipada e equipamentos de informática. Enfim, da análise dos relatórios, observa-se que, diferente dos anteriores, estes trouxeram registros fotográficos das estruturas de celas e espaços do estabelecimento onde falou da alimentação, trouxe foto da marmita, que auxiliou na produção do presente parecer. A iniciativa merece destaque por estar em acordo aí, então, com a já citada Resolução 1 de 2013, que permite, então, a utilização desses instrumentos
audiovisual e fotográfico na elaboração dos pareceres e visita de inspeção e de... Quanto à evolução dos números, então o destaque negativo fica para a cadeia pública Laudemir Neves, com quase 40% da capacidade, acima da capacidade, podendo ser esse, então, um dos motivos, né? Essa falta de aeração, salubridade, aliados aos problemas de doenças de pele mais corriqueiros, né? Essa alta taxa da população carcerária. Ante o exposto, então, o parecer é pela aprovação do relatório do Conselho da Comunidade, sugerindo o encaminhamento ao excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública do Paraná. Obrigado, conselheiro William. Então, respondendo somente antes de colocar em votação, o relatório de julho não veio mesmo? Eu não encontrei, senhor presidente. No protocolo, eu consegui identificar o de junho, que inclusive fui o relator, e depois o de agosto. Não sei se, de repente, foi distribuído para algum outro conselheiro. Não, ele não foi enviado mesmo. O Conselho da Comunidade de Foz do Iguaçu não encaminhou mesmo, foi confirmado aqui agora, até então não chegou. Mas aí eles já mandaram de forma atualizada, né, com as fotos, conforme solicitado na reunião anterior, já o de agosto. Eu acredito que os demais já sigam no mesmo caminho. Eu coloco, então, em votação para os demais conselheiros, deliberação e votação via enquete. O relatório proferido pelo conselheiro William. Está aprovado, conselheiro. Se tiver mais algum, pode prosseguir, por favor. Apenas este. Tá ótimo. Muito obrigado mais uma vez. Eu passo a palavra, então, agora ao conselheiro Torsten Ferraz, para, se tiver conselhos da comunidade, relatórios de inspeção ou de mérito, possa proferir nesta sessão. Seja bem-vindo mais uma vez, conselheiro Torsten. Senhor presidente, muito obrigado. 100 relatórios a serem apresentados nesta sessão, senhor presidente. Ótimo, conselheiro Torsten, muito obrigado pela sua presença. Eu vou passar, então, a palavra para o conselheiro André de Toledo, para, se houver conselhos da comunidade, relatórios de inspeção ou de mérito, possa proferir seu parecer nessa sessão. Está com a palavra, conselheiro André, e seja novamente bem-vindo. Obrigado, presidente. Eu, nessa sessão, não tenho relatórios a apresentar. Ótimo, conselheiro André. Aos demais conselheiros, então, não tendo, com relação ao final de assuntos gerais, que foi recordado aqui agora, que a gente deixou de falar no início, foi somente com relação só ressaltando o encaminhamento, então, de todos os relatórios de inspeção, também a autoridade do Ministério Público para a Ciência e providência que eles entenderem cabível. Então, todos os relatórios de inspeção que já foram enviados para os conselheiros para emissão de parecer, já foram para o secretário, vão automaticamente também para o Ministério Público. E havendo alguma nova manifestação, esse relatório volta ao conselheiro que solicitou, né, ou que proferiu parecer para a ciência e providências que entender cabíveis. Somente isso. A próxima reunião, então, fica marcada agora para o dia 20 de 10 de 2021, às 14 horas, e depois dessa reunião, nós vamos aí, em consenso com os demais, colocar em votação com relação à volta da reunião na forma presencial, todos os conselheiros aí, né? Aqui mesmo na sede administrativa que a gente está, mas a gente coloca em votação para ver se há conveniência, se todo mundo foi vacinado, o que decidirem a gente dá andamento aí sem problema nenhum, e até mesmo com relação à locomoção dos conselheiros que se encontram em outros municípios. Por exemplo, o conselheiro que aqui está presente, o conselheiro William, que é de Foz do Iguaçu, né? Tem que atravessar o Paraná inteiro para chegar aqui na nossa região para poder participar da reunião, né, conselheiro William? E aqueles conselheiros que não ativaram os cartões corporativos, conforme falado já no início do final do ano passado, né? Nós vamos mandar uma nova listagem atualizada para aqueles que tinham dependências, para que possam autorizar também gerar o seu cartão. Porque, sendo liberado o cartão, é possível promover o pagamento de deslocamento de áreas dos conselheiros com relação às reuniões e até mesmo a fiscalização e inspeção dos estabelecimentos penais. Sem ele, não tem como fazer pagamento. É impossível. Então, o cartão tem que estar no bolso aí de todos. Tá ótimo? Obrigado pela presença, mais uma vez, dos conselheiros. Torsten Ferraz, William Zonato, Iares Prada, Kilumpa, conselheiro André de Toledo,
E aqueles que não puderam justificar suas ausências, espero encontrar na próxima reunião. Valeu. Obrigado a todos. Obrigado, senhor presidente. Até logo, conselheiros. Até a próxima. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheiros. Obrigado, conselheiros. Boa tarde. Tchau. Presidente. Boa tarde. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.